Oi! Nesta videoaula abordaremos os seguintes temas: o que é BIM, cartilha Mara Gabrilli, círculo cromático e circulação sobre a NBR 9050. Para começar, o que é BIM? O termo pode ser definido como a representação digital das características físicas e funcionais de uma edificação, que contém todas as informações do ciclo de vida da construção disponíveis em projeto. Desta forma, o BIM garante uma percepção antecipada das possíveis interferências e situações de manutenção comuns durante o ciclo de vida da obra, ampliando a importância e usabilidade do projeto e, consequentemente, reduzindo as chances de improvisação e o tempo gasto na execução da obra, melhorando o desempenho e garantindo que o cronograma e orçamento previstos sejam respeitados. Vale lembrar que o conceito BIM para as áreas de arquitetura, engenharia e construção serve de embasamento não apenas para uma construção específica, mas sim para simular o desenvolvimento do empreendimento em um bairro ou cidade. O comportamento da estrutura frente a questões climáticas de conforto e segurança, eficiência energética e de consumo de materiais. Por isso, o BIM é muito mais amplo que visualização 3D ou um software. Ele é um novo conceito para a construção civil, que agrega empoderamento ao projeto e facilita todo o fluxo de execução e gestão da obra. O BIM é uma construção virtual da obra, feita de forma integrada e colaborativa com as informações pertinentes à construção, durante todo o seu ciclo de vida. Percebe-se que em ambas as definições existem referências de BIM como representação ou modelo virtual, pois BIM é também uma representação digital e deve possuir uma visão 3D, mas não é somente isso. Além do 3D, o BIM possui uma série de outras informações. BIM não é um software. O engano mais frequente é definir BIM como um sistema ou ferramenta de modelação tridimensional, tornando o projeto mais realista visualmente. Embora a representação tridimensional seja importante, é a capacidade de gerar objetos paramétricos que caracteriza uma ferramenta como o BIM. Os softwares que possuem BIM normalmente trabalham com parâmetros para a criação de tabelas e quantitativos e separação das disciplinas projetuais. Os principais softwares que trabalham com o BIM são Revit, ArchiCAD, EcoSim, TQS, Eberic, KBuilder, BIM 360, entre outros. O segundo tema a ser abordado é a cartilha da calçada cidadã da Mara Gabrilli. A calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel e o poder público se responsabiliza pela reforma dos passeios das edificações públicas municipais. O Executivo Municipal, depois da Lei Mara Gabrilli, reforma e adequa as calçadas que estejam estipuladas pelas rotas estratégicas e de segurança. Se a calçada tiver 2 metros de largura, será dividida em 2 faixas paralelas, diferenciadas pela cor ou textura. Se o passeio público tiver mais de 2 metros, é preciso de 3 faixas seguindo as especificações. Faixa de serviço precisa ter no mínimo 70 centímetros e é onde deverão ser colocados os mobiliários urbanos. A faixa livre é a mais importante, pois aqui é que se garante a circulação de todos os pedestres. Deve ter no mínimo 1,20 de largura, não apresentar nenhum desnível, obstáculo de qualquer natureza ou vegetação. A faixa de acesso pode ser dispensada das calçadas com menos de 2 metros. Essa faixa recebe vegetação, rampas, mobiliários, desde que não impeçam o acesso aos imóveis. Calçadas em rua inclinada devem seguir a inclinação da rua onde as pessoas circulam. É imprescindível o piso ser totalmente horizontal. Entrada de carro pode inclinar-se transversalmente a faixa de serviço e a faixa de acesso, mas a faixa livre tem de ser observada com cuidado. A faixa de serviço pode ter inclinação de até 8,33%, bem como a faixa de acesso. A faixa livre pode ter inclinação transversal de no máximo 2%. Casa em esquina. As esquinas devem possuir rampas de acesso às faixas de travessia de pedestres
e, por serem pontos de intensa circulação, devem estar livres de obstáculos. No caso de mobiliários de grande porte, devem ficar a 15 metros das esquinas e mobiliários de pequeno porte a 5 metros. A responsabilidade da implantação das rampas nas esquinas é da subprefeitura local. Os tipos de piso possuem o piso convencional, é o concreto moldado in loco, por ser de fácil manutenção, e também em questões de acessibilidade, por ser contínuo, facilita o deslocamento. Em alguns casos, pode usar o ladrilho hidráulico, concreto estampado e placas pré-moldadas de concreto. Os pisos especiais servem para orientar as pessoas com deficiência visual. É importante colocar pisos táteis de alerta e direcional. O piso direcional, ele direciona as pessoas com deficiência visual. Ele é formado por feixes salientes retangulares em paralelo. Sua instalação forma uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento e tem a largura variando entre 25 cm e 60 cm. Piso tátil de alerta é usado para sinalizar situações que envolvem obstáculos à frente. Esse piso tem cor contrastante com a cor da calçada. É composto por meia calotinhas. Critérios de instalação: usar em obstáculos suspensos entre 60 cm e 2,10 metros de altura, que sejam maiores na parte superior do que na base. A superfície em volta do objeto deve estar sinalizando em um raio de no mínimo 60 metros. Em rampas para travessia, deve ter uma faixa de piso tátil de alerta com largura de 40 cm e afastada 50 cm do término da rampa. O terceiro assunto são as cores. Existem estudos profundos que comprovam a influência direta das cores no centro psicológico dos seres humanos. Mais do que o papel estético, elas também são importantes para a harmonia dos ambientes. Nossa sensibilidade reage às cores de várias maneiras. São reações subjetivas que nosso subconsciente percebe com mínimos detalhes e que às vezes passam despercebidos pelo consciente. O que é o círculo cromático? O círculo cromático é formado por 12 cores, sendo 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. As cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul. Essas cores puras que não se fragmentam. Todas as outras cores serão formadas a partir destas. As cores secundárias são formadas pela mistura de 2 cores primárias. E por último, as cores terciárias são formadas pela mistura das cores secundárias com as primárias. Saturação. A partir dessas 12 cores, uma infinidade de outras cores pode ser criada. As cores com alta saturação são mais fortes, mais intensas e mais luminosas. Por sua vez, as cores com baixa saturação são mais esmaecidas. Cores de baixa saturação transmitem mais sutileza, elegância. Cores de alta saturação carregam mais emoção e transmitem mais ousadia e extroversão. Temperatura. Além disso, as cores também têm uma característica de temperatura, sendo divididas entre cores quentes e cores frias. As cores quentes transmitem mensagens de extroversão e são dilatadoras, ou seja, elas tendem a aumentar a superfície que colorem. Já as cores frias, como o próprio nome indica, são a vertente oposta e transmitem mensagens de discrição. Além disso, elas são cores de contração, ou seja, tendem a diminuir a superfície que colorem. Como usar o ciclo cromático? Existem 4 formas de utilizar o ciclo cromático: tom sobre tom, combinações utilizando uma mesma cor ou variação de saturação de uma mesma cor, combinações entre cores análogas. As cores análogas são vizinhas do círculo cromático e, portanto, muito parecidas. Combinação entre cores complementares. As cores complementares são opostas no círculo cromático, logo formam combinações de alto contraste, que transmitem mensagens de informalidade, ousadia e criatividade. Combinações em tríades. A combinação em tríades é uma outra forma de combinar cores complementares.
E por último, falaremos da norma NBR 9050, Acessibilidade de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Esta norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados durante o projeto, construção, instalação e adaptação das edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. Para começar, falaremos dos parâmetros antropométricos. Para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas as medidas entre 5% e 95% da população brasileira, ou seja, os extremos correspondentes às mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada. Pessoas em pé. Pessoa com uma bengala, 75 centímetros. Duas bengalas, 90 centímetros. Andador com duas rodas, 90 centímetros. Andador rígido, vista frontal, 85 centímetros e vista lateral, 75 centímetros. Muletas. Na vista frontal é de 95 centímetros a 1,20 m. Na vista lateral, 1,20 m. Muletas tipo canadense, 90 centímetros. Apoio de tripé, 90 centímetros também. Bengala de rastreamento. Na vista frontal, 1,20 m. Na vista superior, 80 centímetros. Cão-guia, 90 centímetros e sem ortese, 60 centímetros. Pessoas em cadeira de rodas. Módulo de referência é 1,20 por 80 centímetros. Rotação de 90 graus, 1,20 por 1,20. Rotação de 180 graus, 1,50 por 1,20. E rotação de 360 graus, 1,50. Sinalização tátil de corrimãos. É recomendável que os corrimãos de escadas e rampas sejam sinalizados através de anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1 metro antes das extremidades. A sinalização em braille, informando sobre os pavimentos no início e no final das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão. Sinalização tátil no piso. A sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional. Ambas devem ter cor contrastante com a do piso adjacente e podem ser sobrepostas ou integradas ao piso existente, atendendo às seguintes condições. Quando sobrepostas, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2 mm. Quando integradas, não deve haver desnível. Rampas. A inclinação das rampas deve ser calculada segundo a seguinte equação: I igual a H vezes 100 dividido por C, onde I é a inclinação em porcentagem, H é a altura do desnível, C é o comprimento da projeção horizontal, ou seja, inclinação igual a altura vezes 100 dividido pelo comprimento. Para a inclinação entre 6,25% e 8,33%, devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, a cada 50 metros do percurso. Corrimãos. Os corrimãos devem ter largura entre 3 cm e 45 cm, sem arestas vivas, sendo preferencialmente de seção circular. Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4 cm entre a parede e o corrimão. Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 92 cm do piso, medidos de sua geratriz superior. Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas, 92 cm e 70 cm do piso, medidos da geratriz superior. Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária a instalação de corrimão intermediário. O corrimão intermediário somente deve ser interrompido
quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 80 cm entre o término de um segmento e o início do seguinte. Guarda-corpos. As escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por paredes devem dispor de guarda-corpo associado ao corrimão e atender ao disposto da ABNT NBR 9077. Vagas para veículos. As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência devem ter sinalização horizontal e contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura, quando afastada da faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode ser compartilhado por 2 vagas, no caso de estacionamento paralelo ou perpendicular ao meio-fio, não sendo recomendável o compartilhamento em estacionamentos oblíquos. Sanitário acessível. Áreas de transferência. Para a instalação de bacias sanitárias, devem ser previstas áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal. Barras de apoio. Junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 80 cm a 75 cm de altura do piso acabado. Box de bacia sanitária. Os boxes para a bacia sanitária devem garantir as áreas para transferência diagonal, lateral e perpendicular, bem como área de manobra para a rotação de 180 graus. Lavatórios. Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 73 cm na sua parte frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a no mínimo 25 cm da face externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar. Mictórios. O mictório deve ser provido de barras verticais de apoio fixadas com afastamento de 60 cm, centralizado pelo eixo da peça, a uma altura de 75 cm do piso acabado e comprimento mínimo de 70 cm. Assentos para PCD. Em cinemas, a distância mínima para a localização dos espaços para PCR e os assentos para PMR devem ser calculadas traçando-se um ângulo visual de no máximo 30 graus a partir do limite superior da tela até a linha horizontal visual com altura de 1,15 metros do piso. Em teatros, auditórios ou similares, a localização dos espaços para PCR e dos assentos para PMR deve ser calculada de forma a garantir a visualização da atividade desenvolvida no palco. O espaço para PCR deve possuir as dimensões mínimas de 80 cm por 1,20 m, acrescido de faixa de no mínimo 30 cm de largura, localizado na frente, atrás ou em ambas posições. Os espaços para PCR devem estar deslocados 30 cm em relação à cadeira ao lado para que a pessoa em cadeira de rodas e seus acompanhantes fiquem na mesma direção. Quando os espaços para PCR estiverem localizados em fileiras intermediárias, devem ser garantidas faixas de no mínimo 30 cm de largura atrás e na frente deles. Mobiliários. O bebedouro acessível deve possuir altura livre inferior de no mínimo 73 cm do piso. Deve ser garantido um MR para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm. As mesas ou superfícies devem possuir uma altura livre inferior de no mínimo 73 cm do piso. Deve ser garantido um MR posicionado para a aproximação frontal, possibilitando avançar sobre as mesas ou superfícies até no máximo 50 cm. Deve ser garantida uma faixa livre de circulação de 90 cm
e área de manobra para o acesso às mesmas. A altura deve estar entre 75 cm e 85 cm do piso. Balcão. Uma parte da superfície do balcão com extensão de no mínimo 90 cm deve ter altura de no máximo 90 cm do piso. Quando for prevista a aproximação frontal, o balcão deve possuir altura livre inferior de no mínimo 73 cm do piso e profundidade livre inferior de no mínimo 30 cm. Deve ser garantido um MR posicionado para aproximação frontal ao balcão, podendo avançar sob o balcão até no máximo 30 cm.